Olá! Até aqui apresentamos testes de convergência para séries de termos positivos, por exemplo, os testes da integral, da comparação, comparação do limite, ou para séries alternadas, séries que têm termos positivos e negativos de forma alternada, que é o chamado teste da série alternada. Nessa seção, mostraremos um teorema que nos possibilitará lidar com séries de termos arbitrários. Antes, porém, precisamos de uma definição. Okay? A gente vai definir agora quando uma série converge absolutamente. E a partir dessa convergência absoluta, a gente vai criar outros teoremas, outros testes que vão nos possibilitar estudar séries com termos arbitrários, sejam eles positivos, negativos ou alternados. Ok? Então vamos lá. Então dizemos que uma série dada converge absolutamente se a série dos valores absolutos convergir. Ok? Então perceba, a gente diz que essa série converge absolutamente se essa série convergir. Tranquilo? Então, apesar de olharmos para essa, para inferir a convergência absoluta, quando falamos em convergência absoluta, nos referimos a essa série. Ok? Eu não digo que quando essa série converge, que essa série converge absolutamente. Eu digo que quando essa série converge, essa converge absolutamente. Ok? Pois bem, e quando acontecer da série original, sem os valores absolutos, convergir, porém a série com valores absolutos divergir, a gente diz então que a série original converge condicionalmente. Ô professor, se a série com valores absolutos divergir, eu digo que ela diverge absolutamente? Não, não existe esse termo, tá bom? Quando acontecer dessa série divergir, porém a série original convergir, a gente diz apenas que ela converge condicionalmente. Tranquilo? Então, olha só, por enquanto, parece que a gente tem três tipos de convergência diferentes, né? A convergência pura e simples, ou seja, quando esse cara converge, a gente diz que ele converge normalmente, tá certo? Converge, só isso. Pode acontecer desse cara convergir absolutamente quando esse aqui convergir, preste atenção, quando esse aqui convergir. E pode acontecer desse cara convergir condicionalmente quando esse convergir, porém esse divergir. Ok? Então, por enquanto, parece que a gente tem três tipos de convergências distintas. A convergência, por exemplo, normal, tá? Normal, que é essa convergência pura e simples, a convergência da série original, né? Que basicamente é quando isso aqui é um número, né? Quando o limite da enésima fração parcial é um número. Ok? A gente tem a convergência absoluta quando isso aqui converge. A gente diz que a série original converge absolutamente. Professor, mas quando a série converge absolutamente, isso quer dizer o quê? Por enquanto, só isso. Mais à frente, a gente vai ver que existe um teorema que liga a convergência absoluta à convergência normal ou convergência simples, tá certo? E quando acontecer desse cara divergir, porém esse aqui convergir, o original, a gente diz que a série converge condicionalmente. Ok? Então, parece que são três tipos diferentes de convergência. A convergência normal, a convergência absoluta e a convergência condicional. Vocês vão ver mais à frente que, na verdade, só existe dois tipos de convergência aqui, tá? Porque existe um teorema que liga a convergência normal com a convergência absoluta. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo onde a gente pode identificar séries que convergem absolutamente e séries que convergem condicionalmente. Então, o exemplo 31 pede exatamente isso. Verifique se as séries a seguir convergem absolutamente. Ou se não convergem absolutamente, ou só divergem. Tá bom? Então vamos olhar aqui primeiro para essa série. Veja que as duas são séries alternadas, mas eu não vou aplicar teste série alternada aqui não. Tá certo? Não, pelo menos não inicialmente. Porque o que ele quer? Que a gente verifique se a série converge absolutamente. Então o que eu tenho que checar? Se essa série converge. Se essa série com valor absoluto convergir, então eu digo que essa série sem o valor absoluto converge absolutamente. É estranho, né, professor? Mas é a definição, tá bom? Mesma coisa para o item B. A gente disse que essa série converge absolutamente se essa série convergir, tá bom? Então, vamos fazer isso para os dois exemplos? Então, vamos lá. Então, no item A, note o seguinte. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a série dos valores absolutos. A série dos valores absolutos da série original. Bom, aqui em cima tem o menos 1 elevado a n mais 1. Só que módulo de menos 1 elevado a n mais 1 é sempre 1. Né? Porque esse cara ou é 1 ou é menos 1. Módulo de 1 é 1 e módulo de menos 1 é 1. Então, em cima sempre vai para 1. Como n quadrado é sempre positivo, eu posso tirar do módulo. Tá certo? Então, ficou soma n de 1 até infinito de 1 sobre n ao quadrado.
Então, o que a gente pode afirmar dessa série? Essa série converge ou diverge? Converge. Né? Converge. Por que essa série converge, professor? É uma P-série. P-série, mas não é só isso. Ela é uma P-série com P igual a 2, que é maior que 1. E a gente já viu que toda P-série com P maior que 1 converge. Então, como a série dos valores absolutos converge, então, o que a gente pode dizer? Que a série original converge também. Absolutamente. Ok? Novamente, como a série do valor absoluto converge, a gente diz que a série original converge absolutamente. Eu não estou dizendo que essa série converge, preste atenção. Eu estou dizendo que a série original converge absolutamente, tá certo? Só isso. Por enquanto é só definição. Logo, a série original, qual série? A série soma 1 até infinito de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado, converge absolutamente. Ok? Pronto, só isso. É isso que eu posso afirmar, pela definição. Quando a série do valor absoluto converge, a minha série original converge absolutamente. Tudo bem, professor, ela converge absolutamente, mas essa série converge ou não? Depois a gente pode checar. Mas como assim converge ou não? Ela converge absolutamente? Pessoal, por enquanto são coisas distintas, tá certo? A única coisa que a gente provou aqui, o que a gente verificou, é que essa série converge absolutamente. E dizer que, por enquanto, essa série converge absolutamente, quer dizer que essa série converge, tá certo? Parece meio estranho, mas a gente se acostuma. Ok? Item B. Então, no item B, eu tenho essa outra série alternada, menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n. Então, vamos lá. Neste caso, observe o seguinte. Vamos lá. Eu vou estudar a convergência absoluta. Então, eu tenho que estudar a série dos valores absolutos. A série é menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Então, novamente, o módulo de menos 1 elevado a n mais 1 é 1. Então, em cima fiquei com 1. Então, soma n de 1 até infinito. E como n para a gente é positivo, ele pode sair do módulo, tá certo? Então, perceba, que série é essa? Série harmônica. Essa série diverge. Por quê? Porque ela é a série harmônica. Série harmônica. Ah, professor, então como a série do módulo divergiu, então a série original diverge absolutamente. Não existe isso, pessoal. Não existe essa nomenclatura. Então, eu não posso afirmar nada da série original. Né? Bom, posso, professor. Posso se essa série convergir, a série original convergir. Se a série original convergir, então eu vou dizer que ela converge o quê? Condicionalmente. Mas será que a série original converge? Vamos ver? Porém, a série original é o quê? É uma série alternada. Né? Uma série alternada. Quem é o termo geral da série alternada? É tudo menos o menos 1 elevado a n mais 1, né? Então, o termo geral da série alternada, nesse caso, é 1 sobre n. Que é decrescente, né? Decrescente. Não é difícil de perceber isso, né? Decrescente. Rapidamente. Por que ela é decrescente? Porque n mais 1 é maior ou igual a n. Se você tomar o inverso, 1 sobre n mais 1 é menor ou igual que 1 sobre n. Né? Isso aqui é o an mais 1. Isso aqui é o an. Tá certo? Então, ela é decrescente e limite do termo geral, da parte positiva, né? Que é igual ao limite de 1 sobre n quando n tende a infinito. Isso é 0. Então, ela checklist aqui para as duas características da série, do teste da série alternada. Né? O limite do termo geral é 0 e a sequência é decrescente ou não crescente. Portanto, a série original converge pelo teste da série alternada. Ok? Portanto, a série original, soma de 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1. A gente chama isso aqui de harmônica alternada, tá certo? Ela é quase harmônica, mas ela fica alternando, então harmônica alternada. Converge. Olha, como a série original converge, porém a série do valor absoluto não converge, então como é que a gente chama essa convergência? Converge condicionalmente. Ok? Então veja, a série original converge, porém a série do valor absoluto não converge. Quando isso acontece, a gente diz que a série converge como? Só nessa condição, condicionalmente. Professor, e a série do item A? Ela converge? Eu vi que ela converge absolutamente, mas a série original converge? Não é difícil de você perceber, né? Pelo teste da série alternada, porque também é alternada, né? Então, pelo teste. Vocês vão ver que isso aqui é supérfluo depois, tá certo? Pelo teste da série alternada, o que eu posso inferir dessa série, sem o valor absoluto, da série original? O que eu posso falar aqui? Bom, o que é o termo geral aqui, o an? É 1 sobre
n ao quadrado. Termo geral da série alternada, lembra, sem a parte que alterna. Então, como n mais 1 ao quadrado é maior ou igual que n ao quadrado, se eu tomar o inverso, 1 sobre n mais 1 ao quadrado, isso é menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado. Bom, esse aqui seria o meu an mais 1, né? E esse aqui é o meu an. Então, esses caras formam uma sequência decrescente ou não crescente, se você assim preferir. E limite de an, ou limite do termo geral, que é 1 sobre n ao quadrado, quando n tende a infinito, isso é zero, né? Então, novamente, eu consigo checar todas as condições da série alternada, portanto, essa série original converge, ok? Então, eu posso dizer que essa série aqui converge. Converge. O professor já sabia que ela converge, está aqui, converge absolutamente. Não, pessoal. Quando eu digo que essa série... Preste atenção, eu sei que é um pouco complicado, mas quando eu digo que essa série original converge absolutamente, eu não estou dizendo que essa converge não. Não, em princípio. Depois vocês vão ver que existe uma ligação. Eu estou dizendo que essa daqui converge, que a série dos valores absolutos converge. Importante essa distinção, ok? E quando eu digo que essa série converge, eu estou olhando só para ela. Pura e simplesmente. Então, por enquanto, parece que essas coisas aqui, convergência e convergência absoluta, parecem são coisas distintas, tá certo? Mas, ao nosso resgate, vai vir o próximo teorema, que diz o seguinte: se a série do valor absoluto converge, então a série original converge também. Ou, trocando em miúdos, se essa série converge absolutamente, então a série original converge. De novo, eu sei que parece um trava-língua. Se a série original converge absolutamente, então a série original converge. Ok? Lembra, convergência absoluta eu olho para cá. Convergência normal eu olho para cá. O que esse teorema da convergência absoluta está dizendo? Que toda série que converge absolutamente, converge. Né? E a gente pode observar que isso realmente aconteceu com a série do exemplo A, aqui, ó, do exemplo 31A. Né? Essa série tanto converge normalmente como converge absolutamente. Então, o que esse teorema quer nos mostrar é o seguinte, que sempre que isso acontece, obrigatoriamente isso acontece. Professor, vale a volta? Toda série que converge absolutamente? Claro que não, a gente deu um exemplo agora. Ó. Essa série converge, mas não converge absolutamente, ok? Tranquilo? Vamos lá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma breve verificação desse teorema. Vamos fazer uma provinha aqui, que ele é simples e bastante instrutiva a demonstração dele. A gente vai utilizar o teste da comparação que a gente já conhece. Então, observe o seguinte, observe que... Então, os termos da minha série aqui, da minha série original, podem ser positivos, negativos, alternativos, não importa, tá certo? O legal desse teste é que ele vai abrir um leque de possibilidades para a gente mais à frente. Porque a partir do momento que a gente tenha verificado isso aqui, que toda série que converge absolutamente converge, então, para eu estudar a convergência da minha série, basta eu estudar a convergência absoluta. E na convergência absoluta, eu garanto que todos esses termos são positivos. Sendo positivos, eu posso aplicar, por exemplo, o teste da integral, o teste da comparação, comparação do limite. Então, abre um leque de possibilidades para a gente. Tá? Então, observe o seguinte, independentemente do sinal de AN, se eu pegar AN e somar com o valor absoluto dele, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Né? Porque, olha só, se o AN for positivo, o módulo de AN é o próprio AN. Então, AN mais AN é 2AN, né? Mas se AN inicialmente era positivo, 2AN também é. Então, isso aqui, se AN for positivo, isso aqui é sempre maior que zero. Se AN for negativo, o que é módulo de AN? É menos AN, ok? Então, AN mais módulo de AN seria menos AN mais AN, isso dá zero. Né? Então, em todo caso, AN mais módulo de AN é sempre maior ou igual a zero. Tranquilo? Por outro lado, como eu já falei, se AN for sempre positivo, isso aqui é sempre menor ou igual que 2 vezes AN, né? Se AN for sempre positivo, mas se AN for positivo, ele é igual ao seu módulo. Então, isso aqui é sempre verdadeiro para essa relação que eu acabei de mostrar aqui para vocês, é verdadeiro para todo n, ok? Então, considere as seguintes sequências. Então, considere... A ideia aqui, pessoal, é que eu vou aplicar o teste da comparação. Mas, professor, como é que você vai aplicar o teste da comparação se esses caras têm termos negativos? Isso aqui é sempre positivo, tá bom? Então, considere as séries. Então, duas séries. Somatório de AN mais módulo de AN, isso aqui é uma nova série que eu acabei de criar, e somatório de valor absoluto de AN, ou 2 vezes o valor absoluto de AN, tanto faz, tá certo? Eu coloco assim, n de 1 até infinito. Vou aplicar agora o teste da comparação. Como? Vou usar a hipótese do teorema. A hipótese é o seguinte, se esse aqui convergir,
Então vamos assumir que a série converge absolutamente, ou seja, que a série dos valores absolutos converge. Então, se esse cara converge, então o que é que eu posso dizer do teste da comparação? Se o maior converge, a menor converge também, tá certo? Então, deixa eu trocar aqui a cor. Se a minha série converge absolutamente, ou seja, se isso aqui convergir, se esse cara converge, duas vezes ele também não vai alterar nada, né, pessoal? Converge também. Só vai alterar o valor para onde a série soma, mas a convergência não. Então, se esse cara convergir, segue do teste da comparação, que essa série nova que eu criei, soma de 1 até infinito de AN mais valor absoluto de AN, também converge, não é assim? Se a maior converge, a menor converge. Então segue pelo teste da comparação que esse cara converge. Ô, professor, mas o que isso tem a ver com a minha série original? Eu quero saber se esse aqui converge e não se isso aqui converge. O legal é o seguinte. Note ainda que eu posso escrever a minha série original da seguinte forma. Eu sempre posso escrever a minha série AN como a diferença de duas séries, nesse caso, duas séries convergentes, olha só. Eu posso escrever como sendo isso aqui, de 1 até infinito, menos esse cara aqui, ó. Não é verdade? Porque se eu juntar essas duas séries numa só, esse cara cancela esse. E aí eu fico com a série original. Ora, mas como a gente acabou de provar que esse cara converge pelo teste da comparação, e como esse aqui pela hipótese converge, né? Então segue que esse aqui converge também. A diferença, soma a diferença de duas séries convergentes é convergente. Logo, deixa eu colocar assim. Logo, a série original converge. Logo, a série original converge. Então olha que legal. Logo, a série original converge. Então, quer verificar se sua série converge? Tudo que você tem que fazer é estudar a série do módulo. Se a série do módulo convergir, a série sem o módulo converge também. É isso que esse teorema está dizendo. E como eu falei no início desse teorema, o legal da convergência absoluta é que quando você estuda a série do valor absoluto, como esses caras são sempre positivos, você pode aplicar o teste da comparação, o teste do limite, teste da comparação do limite, teste da integral, o teste que for aplicável. Porque agora os caras são todos positivos. E aí você tira essa restrição ou esse empecilho que antes amarrava as séries a serem positivas ou alternadas. Ok? Vamos ver um exemplo onde a gente pode aplicar isso. Então, exemplo 32, estude a convergência dessa série. Veja, de saída eu não teria como usar nem comparação, nem limite, né? Comparação do limite, nem o teste da integral. Por quê, professor? Porque tem esse cosseno e o cosseno ele oscila valores entre mais 1 e menos 1. Na verdade, professor, então como ele oscila valores entre mais 1 e menos 1, vamos aplicar o teste da série alternada. Não, pessoal, não dá, porque o cosseno de n não fica alternando entre mais 1 e menos 1 os seus termos em sequência, não. Uma hora os termos são positivos, outra hora são negativos, outra positiva, outra hora negativa. Então, você não tem positivo, negativo, não. Você tem uma série de termos positivos, uma hora zero, uma série de termos negativo, outra zero, uma série de termos positivos. Então, você não tem como aplicar o teste da série alternada aqui. E agora, professor, como é que eu vou estudar a convergência desse cara? Vamos estudar a convergência absoluta. Eu sei que se isso aqui converge, então isso aqui converge também. Né? Foi o que o teorema que eu acabei de enunciar e provar nos mostrou. Então, observe o seguinte. Observe. Okay. Então, vamos estudar a convergência absoluta, porque se a série convergir absolutamente, então ela vai convergir. Então, eu vou estudar a série dos valores absolutos do cosseno de n sobre n ao quadrado. Ok? Vamos estudar essa série. Ok. N ao quadrado pode sair do valor absoluto. O cosseno não, né? Porque o cosseno fica oscilando. Tranquilo? E agora, preste atenção. Isso aqui é positivo, pessoal. Como esse cara aqui é positivo, eu posso, por exemplo, aplicar o teste da comparação. Professor, mas você vai comparar isso aqui com quem? Note o seguinte. Note que o cosseno para qualquer n não está sempre entre menos 1 e 1? Sim. Então, em valor absoluto, ele é sempre menor ou igual a 1, não é verdade? Certo. Então, olha só, note que isso aqui é sempre verdade. O valor absoluto do cosseno é sempre menor ou igual a 1. Então, se eu dividir isso aqui por n ao quadrado, estou dividindo por um número positivo, isso não altera nada, né? Isso aqui é exatamente o termo geral dessa série. E esse cara
dá origem a uma série que a gente sabe que converge, que é uma P série com P igual a 2, maior que 1. Né? Então a gente vai comparar essa série com, a P série, com essa P série aqui. Tá? E aí eu vou aplicar o teste da comparação. Ok? Então, veja que legal, eu posso aplicar o teste da comparação agora. Então note que isso aqui é sempre verdade para todo n, tá certo? Como essa série aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado converge, como isso aqui converge, Por que converge, professor? Lembra aí? Porque é uma P série com P igual a 2, que é maior que 1. Logo, segue do teste da comparação, como a maior converge, o que acontece com a menor? Converge também. Logo, segue do, olha só que legal, teste da comparação, que a série original converge? Não, essa daqui, pessoal, tá certo? Eu vou chamar a atenção, vou colocar em vermelho. Segue que essa série aqui, ó, cosseno de n sobre n ao quadrado converge. Ah, professor, mas eu não quero saber se essa série converge, eu quero saber se a série sem as barrinhas converge. Pessoal, mas se a série com as barrinhas converge, pelo teste da convergência absoluta, o que acontece com a série original? Ah, então é só aplicar o teste da convergência absoluta agora? Isso. Então, pelo teste da... Veja, são dois testes aqui que eu aplico de uma vez só, né? Convergência absoluta. A série original. Qual série? Essa aqui, ó. Soma, sem as barrinhas, né? Cosseno de n sobre n ao quadrado. Converge. Olha que legal. Converge. Então, inicialmente eu não tinha como atacar esse problema, porque esse cara nem se encaixa no teste da série alternada, nem no teste da comparação, nem da comparação no limite, nem da integral, e nem no teste da divergência. Né? Se eu aplicar o teste para a divergência, o limite do termo geral aqui, quando n vai para infinito, é zero. Então, eu estaria preso, não saberia responder algo acerca dessa série, a não ser que eu utilizasse o quê? O teste da convergência absoluta. Né? Estudo a série dos valores absolutos, mostrei que pelo teste da comparação, já que os caras são positivos, a série converge. Então, se a série com as barrinhas converge, o teste da comparação, ou o teste, perdão, da série absoluta diz que a série original converge também. Olha como é importante esse teste, tá certo? Então, tão importante quanto esse teste são os dois próximos que advêm dele, tá? Esse aqui é chamado de teste da razão, vocês vão ver já já por motivos bastante óbvios por que ele tem esse nome, teste da razão. Então, o teste da razão ele é o seguinte: você tem uma série, e essa série pode ter termos positivos ou não, tá certo? Porque a gente vai utilizar a convergência absoluta aqui para poder falar alguma coisa da série. Então, suponha que você tem uma sequência arbitrária, e aí você forma uma série associada a essa sequência. Como esse cara é arbitrário, esses caras podem ser positivos ou negativos, não importa, tá bom? Ou alternado, não importa. Então, e aí você vai fazer o seguinte: a partir da sua série, você pegou o termo geral, aí você vai criar o AN mais 1, né, e vai dividir pelo AN. E depois você vai tomar o limite nessa expressão quando o N tem definido, que é o que está escrito aqui. Ó. Chama esse limite de L, tá certo? Veja, tem a barrinha aqui, tá certo? Ó, como tem essa barrinha, isso aqui é sempre positivo. Então, o que pode acontecer com esse limite? Então, a gente vai calcular esse limite aqui e verificar onde ele se encaixa nessas três condições aqui. Ó. Se L for um número menor que 1, claro, L tem que ser positivo, tá certo? Por quê? Porque você está dividindo em termos positivos, então esse cara não pode ser negativo, tá certo? Tem um valor absoluto aqui, ó. O AN mais o AN pode ser positivo ou negativo, mas com as barrinhas tem que ser sempre positivo, né? Então, se esse L for menor que 1, então o teorema diz o seguinte: então a série converge absolutamente. E se ela converge absolutamente, converge, tá certo? Só isso. Se L for maior que 1, então a série diverge. Ah, professor, diverge absolutamente? Não, diverge, não existe diverge absolutamente. Ah, professor, mas e se o L for exatamente 1? Então a série pode convergir ou divergir. O teste é inconclusivo. Procure outro teste. Olha só, dizer que o teste é inconclusivo não é uma resposta, tá? Bom, não é uma resposta aceitável. Aí, se eu perguntar a vocês, essa série converge ou diverge? Inconclusivo. Isso não é resposta aceitável. Tá certo? Procure um outro teste ou uma outra forma de verificar a convergência. Tranquilo? Então veja como é simples. Por que é chamado teste da razão? Bom, porque você calcula esse limite, o limite da razão entre o cara na posição n mais 1, olha só, é sempre o posterior dividido pelo anterior. Sempre. Não inverte isso aqui. Tá bom? Porque senão você teria que inverter várias coisas aqui. Não vamos fazer isso. Tá? Então, para você aplicar o teste da razão, tudo que você tem que fazer é isso. Ó, você vai calcular o limite dessa razão. Se esse limite for menor que 1, a série converge absolutamente, portanto converge. Se esse limite for maior que 1, a série diverge. Se for igual a 1, procura outro teste, porque esse teste não serviu. Tá? Foi inconclusivo, procure um outro. Então vamos ver como é que a gente utiliza ele. Então vamos estudar a convergência para essa série aqui. Tá certo? Então neste caso, o que eu preciso?
eu preciso de dois caras, dois ingredientes. Eu preciso do AN, bom, mas o AN é o que está aqui, tá bom? O AN é o termo geral da série. Se tiver o menos 1 também aqui, pode trazer menos 1 elevado a N. Ou N mais 1 ou N menos 1. Não importa, é tudo, tá bom? Então, vai ser 2 elevado a N dividido por N fatorial. Quem é o N mais 1? Bom, é só trocar onde tem N por N mais 1. Então, ficou 2 elevado a N mais 1. E embaixo tinha N fatorial, ficou N mais 1 fatorial. Tá certo? Então, agora eu vou ter que fazer a razão desse por esse, tomar o valor absoluto e depois o limite. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, fica aqui, ó. A N mais 1 dividido por AN. Então, vai ficar, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Então, 2 elevado a N mais 1. Perceba que N mais 1 fatorial é N mais 1 que multiplica N fatorial, tá certo? Vamos escrever assim que já vai facilitar a vida da gente. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, N fatorial sobre 2 elevado a N. Então, eu preciso do valor absoluto. Então, vamos colocar o valor absoluto. E vamos fazer as simplificações que for possível. 2 elevado a N foi com 2 elevado a N, sobrou um 2, né? N fatorial foi com N fatorial. Então, sobrou o quê? Valor absoluto de... Em cima ficou 2, e embaixo ficou N mais 1. Ok? Tranquilo? Pois bem, como isso aqui é sempre positivo, eu posso tirar do valor absoluto. E agora eu vou calcular o limite dessa coisa. Então, L, por fim, vamos calcular lá o limite. L, que é... Deixa eu colocar aqui em vermelho. L, que é o limite... Quando n tende a infinito, de quê? 2 sobre n mais 1, isso é zero. Né? Um número dividido por um número constante fixo dividido por um número que só aumenta, isso vai para zero. Então, como zero é menor que 1, segue do teste da raiz, da razão que a série converge. Só isso, pessoal, como é simples. Deixa eu ganhar mais espaço aqui. Teste da razão que a série converge. Só isso. Por que ela converge? Porque eu estou exatamente nesse caso aqui. Ó. O número que encontrei para o limite é menor que 1. Tranquilo? Beleza. Mais um exemplo aqui. Deixa eu ganhar um espaço aqui. Ficou muito apertadinho. Vou colocar mais para cá. Pronto. Então, o exemplo 34, o F ficou lá em cima, né? Deixa eu trazer ele para cá. Então, o exemplo 34 diz o seguinte: estuda a convergência dessa série. É uma série alternada, mas não importa, a gente vai estudar, quando a gente vai estudar aplicando a convergência absoluta, né? Então, no próprio teorema já está embutida a convergência absoluta, porque a gente estuda o limite do módulo do valor absoluto, ou o valor absoluto daquela razão. Então, neste caso, observe o seguinte, observe que, de novo, eu preciso do AN. O AN é tudo isso aqui, tá bom? Então, o AN é... Bom, não vou copiar, a gente está vendo. E eu preciso do AN mais 1. O N mais 1 é tudo isso aqui trocando N por N mais 1. Então, N mais 1 mais 1. Então, menos 1 é elevado a N mais 2. Aqui era 2N, né? Então, vai ficar 2 que multiplica N mais 1. Vai ficar 2N mais 2, tá certo? Então, cuidado. 2N mais 2 fatorial. 2N mais 2. No denominador, eu tenho N fatorial ao quadrado. Então, vai ficar N mais 1 fatorial ao quadrado, tá certo? Cuidado. Então, N mais 1 fatorial ao quadrado. Ok? Então, agora eu preciso fazer esse cara dividido por esse. Simplifica o máximo que puder, tá? É importante a gente fazer as simplificações. E só no final eu tomo o limite quando o n tende a infinito. Tá bom? Então, vamos lá. Vou escrever aqui o AN mais 1, que é toda aquela expressão que está ali em cima. Está ali em cima. Vou trazer ela para cá. Então, ficou assim, ó, menos 1 elevado a n mais 2. O outro termo, pessoal, é 2n mais 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2n mais 2, vezes o que vem antes, que é 2n mais 1, vezes o que vem antes, que é 2n fatorial. Vou parar aqui, vocês vão ver por quê, tá? Então, 2n mais 2 vezes 2n mais 1 vezes 2n fatorial. Ok? No denominador, eu tenho n mais 1, fatorial ao quadrado. Então, é n mais 1 fatorial vezes n mais 1 fatorial. Bom, esse n mais 1 eu posso escrever como n mais 1 vezes n fatorial, certo? Esse outro é a mesma coisa. Então, é n mais 1 vezes n fatorial, que é n fatorial ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado. Então, no denominador, eu já vou deixar arrumado assim, ó. N mais 1 vezes n mais 1, que é n mais 1 ao quadrado, vezes n fatorial ao quadrado. Professor, por que o senhor simplificou isso dessa forma? Porque eu vou dividir esse carinha, pessoal, pelo AN, ó. Vou dividir esse pelo AN. Então,
são duas frações, né? Então repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu inverter esse cara, a gente vai ser possível fazer uns cancelamentos, tá certo? Então em cima vai ficar n fatorial ao quadrado, no denominador ficou menos 1 elevado a n mais 1 e 2n fatorial, ok? Bom, lembra que eu tenho que tomar isso em valor absoluto, vamos fazer simplificações possíveis. Então, menos 1 elevado a n mais 2 e menos 1 elevado a n mais 1, sobrou um menos 1 aqui em cima, né? Ok. Veja, 2n fatorial foi com 2n fatorial. Show de bola. N fatorial ao quadrado foi com n fatorial ao quadrado. Então, o que sobrou daqui? Então, sobrou o seguinte. Sobrou valor absoluto de... Em cima ficou um menos 1. Em cima ainda ficou um 2n mais 2, né? Que eu posso colocar assim, 2 que multiplica n mais 1, né? 2n mais 2, vezes um 2n mais 1. 2n mais 1. E no denominador ficamos com n mais 1 ao quadrado. Que ainda dá para simplificar, tá certo? Olha, esse cara foi com um desse. Valor absoluto de menos 1 é 1. Então vamos ter o seguinte, 2 que multiplica 2n mais 1, ou 4n mais 2, dividido por n mais 1. Tá bom? Então eu vou ter que tomar o limite dessa coisa quando n tende a infinito. Tá? Então, note, ou por fim, vamos calcular o L. Quem é o L? L é limite exatamente dessa coisa quando n tende a infinito. Quando n tende a infinito, d. Então, 4n mais 2 sobre n mais 1. Se eu dividir em cima e embaixo por n, fica 4 mais 2 sobre n. Aqui fica 1 mais 1 sobre n. 2 sobre um número que só aumenta muito, isso vai para 0. 1 sobre um número muito grande, isso vai para 0. Isso aqui tudo vai para 4. Veja, como 4 é maior que 1... Como 4 é maior que 1, então a gente pode concluir pelo teste da razão que a série diverge, tá certo? Portanto, pelo teste da razão, pelo teste da razão, a série original, qual série? Vamos lá, soma n de 1 até infinito, era assim, né? Menos 1 elevado a n mais 1. Aqui em cima era 2n fatorial, se não me engano. E embaixo era n fatorial ao quadrado. Vamos olhar, só se é isso mesmo, n fatorial ao quadrado. A memória não está muito boa. Menos 1 elevado a n mais 1, 2n fatorial. Menos 1 elevado a mais 1, 2n fatorial. Sobre n fatorial ao quadrado. Show! Então, logo, esse cara, o quê? Diverge, tá certo? Por quê? Porque o limite lá foi maior que 1. Diverge. Então veja como esse teste é simples e prático. Tudo que você tem que fazer é analisar o limite dessa razão. Se der maior que 1, diverge. Se der menor que 1, converge. Se der igual a 1, inconclusivo, procure outro teste. Novamente, inconclusivo não é resposta, tá bom? Se a pergunta é converge ou diverge, você diz que é inconclusivo, então você não chegou a conclusão nenhuma. Tranquilo? Então, um teste parecido com o teste da razão, o nosso último teste dessa aula, é o teste da raiz. O teste da razão eu calculo a razão. Então, o teste da raiz vai fazer o quê? Vamos calcular alguma raiz, né? Então, é justamente isso. É parecidíssimo com o exemplo anterior. Vamos calcular um limite. Temos as mesmas condições, L menor que 1, L maior que 1, L igual a 1. Porém, o limite que a gente tem que calcular agora é esse aqui. É a mesma forma, pessoal. A mesma conclusão. A diferença é que, em vez de calcular a razão entre o AN mais 1 sobre o AN em valor absoluto, eu vou calcular a razão do valor absoluto do AN, a raiz enésima dessa razão. Tá certo? Aqui, ó. Então, eu vou calcular essa raiz e aí eu vou ter esse número L. Se esse número for menor que 1, a série converge. Se esse número for maior que 1, a série diverge. Se esse número for igual a 1, teste conclusivo, procure um outro teste. Só isso, pessoal. O algoritmo é muito parecido com o anterior. A diferença é que, em vez de calcular o limite da razão, você vai calcular o limite da raiz. Tá bom? Vamos ver como é que a gente aplica esse teorema, ou esse teste. Então, professor, quando é que eu devo escolher principalmente o teste da razão em detrimento da raiz ou vice-versa? O teste da raiz, pessoal, você tenta utilizar quando você tiver alguma coisa elevada a n, né? Porque o teste é raiz enésima de alguma coisa. Se aqui tem uma coisa elevada a n, ó, já simplifica. Tá certo? Você pode utilizar o teste da razão, via de regra, quando você tem coisas, por exemplo, fatoriais. É um teste muito bom quando envolve fatoriais. Por quê? Porque aparecem essas simplificaçõe como a gente viu aqui, ó. Tá certo? Esses fatoriais vão se cancelando. Tranquilo? Então vamos lá. Então observe o seguinte. Observe que... Bom, quem é o AN? É toda essa expressão, né? Então, meu AN é 2n mais 3 sobre 3n mais 2 elevado a n. Então, o que eu preciso? Eu preciso tomar o valor absoluto disso e depois extrair a raiz enésima, tá bom? Vamos fazer isso? Aqui embaixo. Então, a n é igual a 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Então, eu preciso do valor absoluto disso. Então, o valor absoluto.
preciso agora bom, faltou elevado a n aqui, professor. Isso. E aí depois eu extraio a raiz enésima disso. Extraio a raiz enésima disso. Tá bom? Então, como esses caras aqui são sempre positivos, eu posso tirar ele do módulo, tá certo? Então ficou só a raiz enésima de 2 elevado a n mais 3 sobre 3 elevado a n mais 2 elevado a n. E aí a gente tem o seguinte, que esse carinha simplifica com esse. E aí vai sobrar apenas o quê? 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Ok? Tudo bem. Por fim, o que é que eu tenho que fazer? Tomar o limite naquela coisa quando n tende a infinito. Por fim, o meu limite L vai ser limite quando n tende a infinito do quê? Do que sobrou. 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Veja, eu posso colocar esse n evidência aqui em cima e fazer assim. Tá? Simplificar um pouquinho. Deixa eu fazer isso aqui devagar. Então, eu coloco um n em evidência em cima, então ficou 2 mais 3 sobre n. Coloco um n em evidência embaixo, então ficou 3 mais 2 sobre n. Simplifica esses caras e veja que quando n tende a infinito, esse cara vai para 0, esse cara vai para 0, esse vai para 2, esse vai para 3, então tudo vai para 2/3. Como 2/3 é menor que 1, então, o que eu posso concluir? Logo, segue do teste, deixa eu colocar assim, logo, segue do teste da raiz, que a série converge, então fiquei sem espaço, vou colocar só assim, que a série original, a série dado problema, converge. Tranquilo? Só isso, pessoal. Veja como é simples você aplicar o teste da razão e o teste da raiz. Claro, às vezes é mais fácil aplicar a raiz ou às vezes a razão, dependendo do formato, do jeitão do seu AN. Mas são dois testes muito importantes, pessoal. E esse teste da razão e o teste da raiz vai acompanhar a gente mais à frente quando a gente estudar a série de potências e for tentar identificar o que a gente chama de raio de convergência ou intervalo de convergência para as séries de potência. Tranquilo? Ok.